Boa noite. Tudo bom, amor? Tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Bem feliz de estar aqui mais uma vez, né? Com certeza. Podendo abraçar, podendo, enfim, acalentar muito medo, né? Muita coisa simples que a gente consegue dar conta e que Sim, às vezes parece um trovão, né? Na vida das mães, né? com certeza. Enfim, bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de agradecer o convite da Mônica, né? A Mônica aceitou meu convite para a gente poder. Deixa eu pôr para gravar aqui. Para a gente poder fazer essa live e, e num papo despretensioso, meu e da Mônica, a gente conversa bastante, né? A gente troca bastante informação. E aí a gente viu que as mães falam muito, né, dos sintomas das crianças, enfim, que não sabe se realmente é depressão, não sabe. Às vezes a gente está vendo um contexto familiar ali aplicado, né? E aí, num papo despretensioso, a gente vamos fazer essa live que está sendo muito necessária, né, amor? Com certeza. Ainda mais nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo. É importante trazer informação para que os pais, né, identifiquem, né, se tem algum sintoma, algum sinal, para o quanto antes poder intervir, né? Exatamente. Enfim, nós separamos algumas perguntas que foram sendo enviadas durante a semana de algumas mães, né, da, da divulgação que a gente fez, né, Mônica, Isso. da nossa live. E aí já vieram algumas perguntas sobre o que a gente ia falar, o que a gente ia trabalhar. Então, nós já separamos algumas perguntas, né, para isso tudo. Bom, o nosso tema da live hoje é a depressão infantil e o impacto dela nos distúrbios de aprendizagem. Ou vice-versa, porque muitas vezes o distúrbio de aprendizagem pode trazer uma depressão infantil, o bullying, aquilo tudo que a gente já conhece. Então a gente não tem como separar uma coisa da outra, a frustração, né, da depressão. Então a gente Sim. vai trabalhar esse tema hoje, o tema da live é para isso, está aberto para todo mundo fazer perguntas, o chat está aberto, está livre para todos vocês fazerem perguntas. E para nós começarmos, nós escolhemos uma frase, né, um tema, nada mais lindo, não vou falar de autor, não vou falar daquela coisa toda, né? Porque essa live é para pais, né, amor? Essa Sim. live é para o pessoal entender o que está acontecendo com seus filhos, para os professores, para a ansiedade. Então a gente Sim. vai abrir essa live com a motivação de uma frase do Pequeno Príncipe, do livro do Pequeno Príncipe. Permitam-me ler. Então, eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê o bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram essa verdade. Mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, as nossas joias, os nossos filhos estão nas nossas mãos, né? Então é muito simples, a gente não vê o coração com os olhos, né? Eu achei que essa frase é uma frase bem motivacional para a gente começar essa live, né? Certeza. Bora lá, amor? Quer Vamos lá. começar? Vamos lá, quero agradecer também o convite, né? Nos nossos bate-papos, acabou surgindo aí, né? A ideia de a gente abordar esse tema, que é tão pertinente, né? E eu acredito que a informação é o melhor caminho, né? Então, quanto mais informação a gente conseguir compartilhar, todos ganham, né? Os pais, as crianças, né? Os profissionais também que atendem a criança, né? Se ela estiver sendo acompanhada. Então, eu acredito no poder aí da informação. Legal. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo prático. Vamos lá. Primeira, primeira pergunta, amor, você lembra qual foi? Tem uma listinha, né? Que a gente fez uma listinha. Foi. É Quer aquela do. começar? Quer puxar? Eu não tô com ela aqui.
Ó, eu separei, então vou fazer rapidamente uma revisão histórica. Primeira pergunta qual era? Era a diferença de distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. A gente vai falar o que é depressão e quais os sintomas da depressão. Então, rapidamente, eu separei aqui uma revisão histórica de o que é depressão infantil, tá? Então, em 1912, Abraham era um autor que ele conceituava a depressão como um objeto amado, que essa pessoa perdia esse objeto amado. Então, essa tristeza geraria uma depressão. Freud, em 1914, também falava que a depressão vinha pela perda de um objeto amado. Então, geralmente estava associado ao luto. E isso Sim, a gente está vivendo agora, né? É o que a gente realmente está vivendo. Muitas crianças vão voltar para a escola sem pai, sem mãe, sem avós. Tem crianças que perderam o seu familiar inteiro, né? sim. Em 1946, Spitz descreve a depressão apenas para bebês institucionalizados. Então, eles acreditavam que a criança que não tinha o apoio afetivo, ela poderia criar depressão, né? Poderia desenvolver a depressão. Em 75, Klein já descreve como uma fase normal do desenvolvimento infantil, em que toda criança, em algum momento, vai ser contrariada e vai fazer a birra e vai fazer aquela depressão, né? Isso é muito comum, a gente sabe que existe. Então, na psiquiatria, a depressão ela foi estudada só depois da década de 1960, que a gente teve lá já os equipamentos de ultrassom, né? Agora a gente já tem equipamentos de ressonância, a gente consegue fazer exames do sentimento que a pessoa está sentindo e as imagens que estão iluminando no exame, né? Então, há muita controvérsia até hoje. Muitos autores acreditam que a depressão infantil é diferente da depressão, dos sintomas, é diferente dos adultos, mas outros autores dizem que não, que os sintomas podem ser os mesmos, né? A gente sabe também que os sintomas de depressão em adulto não é só tristeza, né? Uma felicidade exacerbada também é. Enfim, o DSM-5, que é o que a gente usa para fazer o diagnóstico, e é a base, é o nosso livro, nossa Bíblia base para falar, olha, vou fazer o diagnóstico através dele. Fala aqui, vamos lá para a primeira pergunta então. Que os principais sintomas de depressão para adultos e crianças são humor deprimido, falta de interesse nas atividades diárias, alteração de sono e apetite, falta de energia, alteração na atividade motora, sentimento de inutilidade, dificuldade para se concentrar e pensamentos ou tentativas de suicídio. O pensamento de suicídio já é um perigo. Então, quando a gente fala todos esses sintomas, alguns a criança não sabe entender o que está acontecendo com ela. Então, ela vai mostrar o quê? Alteração na atividade motora, que a criança não vai querer brincar, coisa que, dá trabalho ele não quer. Não é que dá trabalho ele não quer, né? Só que é necessário que o indivíduo tenha pelo menos 5 sintomas, né? Que foi dito agora, em um período de, no mínimo, no mínimo mais de 2 semanas, Isso. tá? Enfim, vamos lá, amor. Quer falar um pouquinho? É, Vamos fazer junto. vamos lá. Então, a questão aí da depressão, né? É muito comum a gente ouvir falar, né? Frescura, é preguiça, né? E com as crianças e adolescentes, mais ainda, né? Porque, teoricamente, eles não teriam nenhuma obrigação, né? O trabalho. A única coisa que eles têm que dar conta é a escola, né? Então, falar a única coisa que você tem que dar conta você não dá, que é a escola, enfim, tá com frescura, tá fazendo manha. O que a gente tem, né, enquanto pais, nos policiarmos, é na questão, né, na mudança brusca de comportamento, né? Então, seu filho não tinha aquele comportamento e ele começa a apresentar, né? Eu fiquei por 17 anos em sala de aula, né? Trabalhando com Fundamental 2 e médio, e aí a gente percebe aquele calorzão e de blusão, às vezes está escondendo alguma coisa, né? Então a gente começa a notar esses sinais, né? Então, nossa, tá calor e tá de blusão por quê? Né? Tá com febre, tá doente ou tem outro motivo? Então, eu acho que um ponto muito importante é a gente notar essa mudança brusca de comportamento,
né? Por que está fazendo isso? E o diálogo é o melhor caminho, né? Porque se os pais não conversam com seus filhos, eles podem procurar essas informações com outras pessoas, né? A internet está aí e a gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? Então, eu acho bem importante, não só por conta da pandemia agora, mas sempre, né? Criar um hábito de conversar, deixar ali bem claro que eles podem falar, né? De perguntar na dúvida o que está sentindo, se é normal, se não é, se é coisa da idade. Adolescente, mudança muito de hormônio, né? Então, o que que é do hormônio? O que que pode ser uma depressão? Porque senão também vamos rotular tudo como depressão. Então, temos que ficar atentos, né? Saber separar bem. Então, assim, eu ficaria já. A primeira dica aí que eu acho que é muito importante é essa mudança brusca de comportamento, né? Foi Uhum. o que você falou, muita tristeza ou muita felicidade, os opostos, né? Então, Chama existe. atenção. Quer chamar atenção, de alguma forma, né? Tá precisando de atenção ali. Exato. É, na adolescência, a gente se preocupa com o criança porque a criança não tem muito apetite mesmo, né? Criança é muito comum ter, inclusive, desidratação, porque não para beber água e tal. Mas é Sim, muito comum também a diminuição do apetite, né? Então, às vezes não quer comer, e aí aos poucos vai tornando uma anorexia, vai podendo levar para uma futura bulimia, para ir para sua identificação, né? A gente não pode esquecer que na fase de modificação, né, do corpo, então até os seus 8, 10 anos, o corpo é corpo de criança. De repente, puf, dá uma metamorfose, muda tudo, né? E aí sim, aquela aceitação também é complicado, né? E aí vem, nessa mesma fase, vem aquela coisa de a parte motora fica comprometida. Por quê? Porque ele tinha um espaço para pegar o copo, eu esticava o braço até aqui. Mas agora meu braço cresceu e quando eu estico a mesma quantidade, né, o mesmo tanto para pegar o copo, vai passar do copo e vai cair, vai derrubar. E aí vem a família e fala: tudo você deixa cair, você está banado, você não vê que você não consegue e tal. Então, essa crise de identidade, né, é muito comum sim. com os É adolescentes. isso que o diálogo ele é importante, né? Conforme eles vão crescendo, nós, enquanto pais, devemos sinalizar essas mudanças, né? Em sala de aula a gente percebia muito, né? Aquele que era o menorzinho da turma, ele estava incomodado porque ele era o baixinho. Mas aquele que estava muito alto também estava incomodado por ser o muito alto. Então, a adolescência é uma fase em que você não se reconhece. Nada em você tá bom, né? O outro que é mais alto é mais legal, ou o outro que é mais baixo, enfim. Então, tem É, esse descontentamento, né? Porque você ainda não sabe, né? Tá descobrindo as coisas. Então, por isso que é importante o diálogo, né? Os sim, pais passaram pela adolescência, sabem muito bem o que é isso, né? Eu acho que primeiro é acolher esse sentimento. Eu sei, valida, né? Eu sei o que você está passando, não é fácil, mas eu tô aqui para te ajudar, a gente pode conversar. Quando a gente conversa, clareia as ideias, né? O fardo fica mais leve. Então, eu acho que você se aproximar, acolher esse sentimento, validar esse sentimento. Porque às vezes fala assim, ah, é exatamente. assim, daqui a pouco passa, né? Não é nem por mal, mas a fala pode piorar esses sintomas, né? Então vai falar assim, a gente escuta muito, né? Adolescente fala, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, né? Porque às vezes uma resposta, né, dada de uma outra forma, para eles já valida que, ele não entende o que eu tô sentindo, então eu nem vou falar mais nada. Então a gente tem que tomar Exatamente. cuidado com a forma que a gente aborda, né? Importante é acolher, né? Para que ele se sinta seguro e que ele tenha essa liberdade de perguntar para os pais, né? Olha, eu tô sentindo isso, tô achando isso estranho, né? E às vezes até procurar mesmo, né? O pediatra, ou já começa a passar no clínico geral, de levar listinha. Vamos fazer uma listinha de dúvidas, você vai perguntar para o médico, né? Dar essa atenção que eles tanto precisam, né?
eu e a Mônica estávamos fazendo a gente estava estudando junto e nós fizemos um trabalho, né? Uma figura, uma foto. E a gente estava falando sobre aprendizagem, né? E é importante a gente lembrar, né, amor, que a aprendizagem ela se baseia em 3 pilares. Então, é o pilar cognitivo, é o pilar que a gente tem por base de Piaget. Se eu esquecer, você me ajuda, hein, Mônica? Que a gente Sim, tem por base de Piaget. É o pilar social, né? Que a gente tem por base Rivière, não, sim. O, Freud. E o comportamental, né, afetivo, que a gente tem Pichon Rivière. Então, esses 3 pilares, né, que é o afetivo, o social e o, e o cognitivo, são os 3 pilares que vão sustentar a aprendizagem para ela realmente ter uma base e funcionar e a criança aprender. O que sim, acontece? Se um desses 3 pés não está firme, essa aprendizagem não ocorre. E exato. eles costumam procurar a gente, né, Mônica, só pela parte afetiva. Então, o psicopedagogo, a gente faz a análise das 3 principais características que vão afetar a aprendizagem, que é o social, que é o afetivo e que é o cognitivo. As pessoas pensam que a gente só cuida da cabeça, né, amor? Só cuida Do do, boletim. do, do boletim, exatamente. Só cuida da forma de entender, de como decorar, de como conseguir fazer a matemática. Então, o consultório está cheio agora, o pessoal só fala em alfabetização, as mães só estão preocupadas com a alfabetização e só estão preocupadas com o papel e se esquece que a criança precisa construir, precisa mexer, precisa fazer. Sim, Fora Fora que a gente não tem não está sendo dada a devida atenção para essa afetiva, né, para o social e para o afetivo. E aí fica aquela coisa, né? A nossa vida corrida, minha como mãe, da Mônica, de todo mundo, nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, não é isso. A gente está aqui para sim, propor soluções, propor um olhar diferenciado, oferecer ajuda, inclusive. Mas o que a gente faz para correr, né? O que a gente faz para pagar conta? Porque quando a gente era criança, não tinha net, não tinha, enfim, não tinha metade das contas que a gente tem hoje, né? Que são básicas. Na nossa época não tinha nem celular. A gente hoje ia lá é luxo, né? Necessidade. com necessidade, tanto que a gente está aqui, né? Passando isso. Então, para a gente conseguir dar essa conta, a gente tem que trabalhar muito mais, tem que viver uma vida corrida. E aí, o que os pais fazem? Erroneamente, que é a saída. Ah, vou deixar meu filho no tablet, vou deixar meu filho obter informações sozinho, vou deixar essa criança lá que ela tá quietinha no canto dela, né? E aí esses sintomas vão passando desapercebidos. A gente não pode esquecer que tem um artigo muito legal que a gente estudou juntas, que fala do TOD e do TDAH, lembra, amor? Sim, Que as crianças que apresentam TDAH e está sendo tratado muito, está falando muito do TDAH, inclusive está agora aí, né, na fantástico. mídia, né? Não vou falar o canal, mas está na mídia, né? Passando, inclusive, e tal. E graças a Deus estão falando, inclusive, do TDAH adulto, porque é muito fácil falar assim, ai, meu filho tem TDAH, é genético, mãe, ou você, o pai teve. Alguém tem, né? Sim, É que a gente conseguiu fazer nossa vida aí, né, com ele. Mas o TDAH, a gente tem um artigo, inclusive a gente pode passar tranquilamente, vou deixar depois aqui no Insta. O TDAH, visto em crianças, né? Quando quando não tratado, ele tem uma incidência de 80% de transtorno opositor desafiador. Então, 80% das pessoas que são transtorno opositor desafiador, que tem esse transtorno, que são pessoas que não aceitam regras, que se opõem socialmente, que são pessoas na vida adulta, significa que tinha TDAH na infância e não foi tratado. sim. E Já. acaba indo, né? E acaba.
evoluindo, né, para uma comorbidade, né? Exatamente. E aí não tem vida social. O índice de, era isso que eu queria falar, o índice de saída para droga, né? O É, índice de saída para, né? Saída para droga me foge o adjetivo, mas o índice procura, de né? Envolvimento. procura com drogas, com alcoolismo, e inclusive aumenta demasiadamente o índice de suicídio. Então, quando a gente vê realmente uma criança pequena, agitada, fora assim, sabe? Ai, mas ele não para, mas os amiguinhos têm que procurar ajuda, têm que procurar uma avaliação psicopedagógica, para a gente pelo menos falar, oh, não é nada, é criança, é agitado, tá tudo certo, vai passar, Ah, vamos exato. orientar aqui, vamos orientar ali, né? Por quê? Porque se for tratado, o artigo fala muito claramente que a gente não tem esse problema na vida adulta, né? Quando o Sim, TDAH é tratado na infância. Então, é. é muito importante deixar muito claro isso. E alguns sintomas desse comportamento, né? Mudança no hábito do sono da criança. Criança Sim, mudou o hábito de sono. Criança que não dorme, ela fica cansada no dia seguinte, ela fica estressada, agitada. A gente, quando não dorme, fica nervoso. Então, ela fica agitada e tem uma queda no rendimento escolar. Outra tem coisa, estudo, se ela não tem tem estudo, fala, amor, pode falar. fala o seguinte, se a criança que não dorme bem, né? E um dos fatores é a questão respiratória também, dormir de boquinha aberta, né? Um sono de 8 horas equivale a 4 horas, né? Então, assim, é a metade do tempo. Então, como essa criança pode ter atenção, concentração, né? Na aula, se ela não conseguiu dormir o mínimo necessário para consolidar as memórias, o aprendizado, né? Exatamente. Então, ela não consegue. E aí, às vezes, confundem até com déficit de atenção. E aí a questão tá lá no sono, né? Não tem a Exatamente. ver com o transtorno, né? Então tem que ficar muito Exatamente. atento. E se tem apneia, não tem oxigenação, né? Se não tem Exatamente, oxigenação no cérebro, não vai pensar. A criança que não oxigena, o cérebro só funciona com oxigênio. exatamente. Uma outra coisa que é importante a gente falar também, e eu costumo tratar muito isso. Nossa, na minha época de professora, né? A gente é velha de guerra, né, amor? Ou Criança que vai sem comer nada para a escola, não toma um copo de achocolatado. Não vou falar nome de achocolatado porque tem um monte, mas não toma um copo de achocolatado. Gente, essa barriga vazia, a cabeça não pensa, o cérebro precisa de energia para funcionar. Por que que no vestibular o pessoal leva bolacha, leva água, leva doce? Porque realmente precisa estar com açúcar disponível, né, para pensar rápido. Então, as crianças que têm falta de apetite, que se alimentam mal, elas vão ter maior depressão. A alimentação errada, né? A alimentação sim, certa nosso remédio, né? exatamente. E vai fazer aumentar ou diminuir esse rendimento escolar. É, Uma coisa que muito, eu esqueci de falar, fala, amor, desculpa. não, eu ia falar, né, aproveitando a questão da alimentação, muitos estudos, né, comprovam que alimentos, né, com embutidos, enlatados, salgadinhos, aumenta a agitação motora da criança e às vezes confundem com o TDAH, mas é a alimentação que está aí, como se estivesse exacerbando um comportamento, né? É uma criança agitada, mas com esse tipo de alimentação ela fica mais agitada ainda. Então, assim, na escola eu já vi crianças, para mim, né? Todo mundo é criança. Adolescente levando bis de lanche na escola. Criança não comeu nada antes de ir, chega na hora do lanche e come bis, né? Então, imagina como que vai fazer esse funcionamento, E né? as Então, 3 primeiras aulas, sono e sem pensar, né? Porque não tomou o exatamente. café da manhã. É bem complicado. Então, a alimentação aí tem que ficar de olho também. Porque começa a criança a apresentar sintomas, mas não é nada. é,
orgânico ali, né? Que ela nasceu com, né? A alimentação que está provocando ou prejudicando aí o andamento, né? E na escola a gente percebe muito, crianças Muito. sonolentas, a maioria não costuma se alimentar antes de ir para a escola, então a gente tem que ficar atento. É hábito, começa lá tomando um copo de leite com achocolatado, daqui um tempo insere uma bolachinha, um pãozinho, enfim, é hábito, né? É Tem que verdade. introduzir. Ó, tem um comentário no chat aqui, ó, da Renata. Renata é uma querida, falando assim, ó, eu ia sem café da manhã sempre, não sentia fome de manhã. Então, a gente até não sente, as crianças sentem menos ainda, É, né? exatamente. Mas precisa, é como você falou, Mo, é um hábito, um café, é É hábito. só um achocolatado para não deixar vazio o estômago, né? Ou E aí, aquele aos leitinho, pouquinhos, aquele leite fermentado, uma fruta, exato, tem que alguma comer coisinha. Nem que algum vá caminho. no transporte comendo, né? Exatamente. Isso aí vai prevenir o quê, gente? Vai prevenir dor de cabeça, dor no estômago, tá? E que são sintomas de depressão. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? Que muitas coisas podem ser depressão e podem ser sintomas simples, né? Porque se você for ler a lista de depressão, você vai falar, meu Deus, eu tenho depressão. Não, mas muita coisa que está aqui é porque o nosso hábito de vida não é mais aquele hábito correto e a gente passa isso para os filhos, porque tá todo mundo correndo de manhã, né? Pentear o cabelo, pega a mala, não sei o que, não sei o que, enfia o filho no carro. É aquela correria. A gente sabe que é assim. Eu tenho um dado aqui bem legal. É muito importante eu falar antes que desvia. Do gênero, né? Quanto à depressão e o gênero. Para as mães ficarem atentas, para as professoras ficarem atentas. Que as meninas, quando estão deprimidas, elas têm mais propensão. Não é uma regra, tá? É propensão a ter tristeza e choro. Então, é típica TPM infantil, né? Tristeza e choro quando a menina está mais deprimida. Agora, os meninos, quando estão deprimidos, olha aí, ó, atento. Eles têm disforia, ansiedade e irritabilidade. Você conhece algum menino assim? Com certeza, né, Mônica? Com Sim. certeza. Que tem, Por isso, quando a gente. conhecer e dialogar bastante para poder discernir, né, o que é causado pela minha rotina ou o que é realmente um sintoma, né? Porque se não pode ocorrer, né? Ah, não, isso daí é por causa da rotina, acaba deixando de lado, ou pensa, né? Insiste que tem alguma coisa e não é. Então, avaliar bem essa Até questão. mesmo no contexto familiar, né, Mônica? A gente vê no consultório, quando chega no consultório, a Mônica faz clínica, eu também faço clínica, enfim, quando chega no consultório, a gente vê que grande parte da dificuldade de algumas crianças não é aprendizagem, não é o cognitivo, é o Não. social e é o afetivo. Tem um dos testes, entre aspas, que a gente fala teste, que é a prova projetiva, que a gente pede para que a criança desenhe. E no desenho a gente expressa, sai, né? Eu falo que no desenho quem faz, quem está escrevendo ali é a alma, né? Então, no teste projetivo, existem desenhos que você fala, meu Deus. E quando você vai explicar aquilo para uma mãe, quando você vai dar a devolutiva, a mãe te olha como dizendo, eu não fazia a mínima ideia, né? Então, assim, muitas vezes, essa dificuldade de aprendizagem, esse olhar diferenciado para a criança, já muda tudo que ele tem. Teve Sim, um estudo de caso que a gente leu aí, que a gente viu, que quando uma criança, quando a criança, enfim, era um furdunço dentro da sala de aula, e aí a psicopedagoga, né, orientou com que a professora colocasse ele na primeira carteira e que olhasse no olho dele quando ia dar uma ordem, dar uma instrução, enfim. E que fizesse um contato visual, que mostrasse que ela estava lá. sim. Porque a gente tem 40 alunos dentro da sala de aula, tem, gente, mas os 40 estão esperando você olhar para ele, né? O professor tem essa obrigação. A gente não pode entrar só na sala de aula falando assim, ó, conta de água. Eu tenho uma amiga minha, Regina, que falava assim, eu entrava na sala de aula e falava assim, que não é
Você que tava aí. Entrava na sala e falava assim, ó, Dri, eu só pensava assim, conta de água, de água, de água. Na outra eu pensava assim, conta de luz, de luz, de luz. Pra não me apegar. Mas, gente, são seres humanos, as pessoas precisam desse olhar. Hoje ela é Esse, psicanalista. Hoje ela faz completamente diferente daquela época. Mas nesse estudo de caso, o que, que aconteceu? Do menino sentar na frente da professora e dela olhar no olho dele, ele teve uma mudança em uma semana sim, completamente da aprendizagem. a gente Então, aprende pelo afeto, né? Quantas vezes a gente escuta que fala assim, ah, eu até gostava da matéria, mas eu não gosto da professora. Isso a gente pega os professor, maiores, né, do sexto em diante, que para cada disciplina é um professor. Ou eu comecei a gostar da disciplina por conta do por causa do professor. professor. A gente sabe que esse vínculo, né, a gente vai conquistar por onde? Pelo afeto, né? E aí, a partir desse afeto, desse vínculo, que vai se construir a aprendizagem. Então, foi o que você falou lá no começo. Nós temos um tripé. Se um falhar, todos vão Nós falhar, né? O objetivo final, que seria a aprendizagem, ela fica vai perdido. ter falhas, né? O processo não vai estar redondinho, vai conter as falhas. E isso muitas vezes acarreta, né, pela vida acadêmica da pessoa. Então, já peguei casos aí, né, de a pessoa tá tentando entrar numa universidade e ainda tem muita dificuldade, porque a vida escolar não foi boa, então tinha aqueles traumas, né? Então, para Frustração, medo, né? isso com as crianças, né? A gente tem que ficar atento o quanto antes. Reconhecer sintomas depressivos nas crianças tem sido uma tarefa muito difícil para os pais e para os professores, né? Então, muita coisa a gente acha que é dificuldade de aprendizagem, não é, né? Sim, Hiperatividade, distúrbio de conduta, agressividade, falta de interesse, falta de atenção e concentração. Todos esses a gente acha que é de distúrbio, né, de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. A gente já vou falar o que é distúrbio e dificuldade só para deixar um pouco mais claro, né, porque são coisas diferentes, né? Mas todos esses sintomas são sintomas de depressão. E sim, muitas vezes, o que os professores fazem? Ah, ele não está conseguindo, vou mandar para psicopedagoga, vou mandar para aqui para lá, e não é, né? Então, e também aquela história de procurar o psicólogo. Eu escuto muito falar assim, ó, acontece muito no consultório, assim, ah, você atende convênio? Porque o meu convênio cobre psicólogo. Então, eu vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar um psicopedagogo. Não são todos os convênios que fazem com psicopedagogo. Acontece, gente, que a grande diferença qual é? O psicopedagogo, ele tem essa base entre a aprendizagem e a cabeça, o sentimento, a cognição, que são esses três pilares que a gente falou: social, afetivo e cognitivo. O psicólogo, ele não vai ver a parte pedagógica, ele não vai ver a parte só cognitiva, de atenção, memória, concentração. O psicólogo, ele vai ver o quê? Os conflitos, o comportamental, né? Então, o que acontece muito? Tem muitas mães de crianças pequenas que falam assim, ah, eu achei que meu filho era autista, ah, eu achei que meu filho era isso, eu não levei no psicólogo. O psicólogo pediu para procurar uma fono, uma psicopedagoga, um TO, uma outra coisa. Por quê? Na verdade, foi uma perca de tempo, entre aspas, por quê? Porque a gente trata a criança pequena em psicólogo quando ela tem um conflito, quando ela tem um grande confronto para a vida dela comportamental. Então, crianças que sofrem abuso, crianças sim, que têm conflitos, né, dentro da casa, que ela vê violência dentro da casa. Porque a criança, quando é muito pequena, a gente fala, né, de 2 até uns 6, 7 anos, ela vai imitar o pai, ela vai imitar a mãe. Então, o ambiente vai fazer ela ser quem ela é. Então, se existe essa psicoeducação para os pais, a gente orienta um pai de uma criança de 2, 3 anos, olha, mãe, o que você tem que fazer? Olha, em casa você faz isso, joga tal jogo. Na hora do almoço, deixa ele pegar
seu próprio prato para ele ter noção de quanto que coloca. Isso aí começa uma noção matemática, eu saber que aquilo cabe ali naquele prato, que a colherinha, o peso, né, a intensidade, a Sim, gravidade. Então, isso tudo, né? Se a gente faz essa psicoeducação, é necessário essa criança ir para uma psicoterapia de psicólogo, né? Então, aí sim, quando a gente tem um problema depressivo, que tem uma coisa mais a fundo do contexto eu, né, psicanalítico da criança, aí a gente manda para psicólogo. Antes disso, a criança, até os 6 anos, ela tem que primeiro passar no psicopedagogo. Porque é o que a Mônica falou, né? A criança não paga conta. Você fala assim, a única coisa que você faz da vida é estudar, e você não consegue, né? Então, é é, importante cada profissional ficar na sua área, né? Eu sempre digo. Eu tô, né, indo para o 4º ano de psicologia e às vezes eu escuto as mães, eu vou ficar com você porque se precisar já. Não, uma coisa, outra coisa, né? Então, assim, o psicólogo ele vai trabalhar de questões emocionais. exato. O psicopedagogo vai trabalhar as questões de aprendizagem, né? Então, o que tá, eu brinco, qual é o incêndio que tá mais alto? Ele tá me dando problema na escola, não tá conseguindo se alfabetizar. Vai no psicopedagogo, né? Não, tá com muita birra, enfim, vou no psicólogo. Na dúvida de qual profissional procurar, converse com o pediatra. É Explique o que verdade. está acontecendo e aí ele fará o melhor encaminhamento. O que acontece muito é de levar para um profissional que aí fica um tempo investigando que não tem a ver com o problema. Então foi o que você falou. No lugar de você já levar direto na pessoa que vai poder te ajudar, você fica pulando de profissional em profissional até conseguir chegar. E aí, às vezes, quando chega para o profissional adequado, a criança já está cansada de passar por vários Nem profissionais, quer ir mais. não quer mais ir, enfim. Então, é importante conversar com o pediatra. Olha, meu filho está apresentando isso, né? Quem que eu devo procurar? Às vezes a própria escola já orienta, né? Olha, ele deveria já estar fazendo coisas que não está Na idade conseguindo dele. ligar. Então, às vezes, a própria escola orienta. Então, procurar o profissional adequado, né? Para que você possa resolver o mais breve possível, né? Ter uma intervenção adequada e não, de repente, ficar pulando de profissional em profissional, né? É. O nosso grande desafio, né, Mônica, é realmente os pediatras entenderem, né, a funcionalidade da nossa profissão, né? Porque eles põem psico e psico é tudo a mesma coisa na cabeça deles, né? Então, Exatamente. E às vezes não sabem nem a diferença, né? não, Então, fica difícil. É importante que os pais saibam por que isso, que estão procurando aquele profissional, né? profissional, exatamente. O que E fica a dica, esperar né? daquele profissional. E fica a dica para as psicopedagogas, né? Ter um contato com os pediatras, né? E assim, e mostrar o nosso trabalho, o que a gente fala, né? 2020, 2021, começou em 2020, 2021 para frente, a gente tem o boom da psicopedagogia, porque com a pandemia tem muita dificuldade de aprendizagem, muita Sim, criança não foi alfabetizada, muito. Então, muitos vão precisar realmente do nosso apoio. Então, graças a Deus, agora parece que está aflorando um pouquinho mais, né? verdade. Enfim, Aí eu já deixei aqui dá o gancho da diferença, né? Do a transtorno e da. diferença. Exatamente. Vai lá, amor. Fala um Então, pouquinho você. eu costumo falar assim para os pais, né? Qual que é a diferença da dificuldade de aprendizagem e um transtorno de aprendizagem? A dificuldade de aprendizagem, normalmente, ela é passageira, tá? Um dos pontos, né, que a gente fala. Então, por exemplo, a criança está com dificuldade num conteúdo de geografia. Está aprendendo solo e não vai de jeito nenhum. Quando muda o conteúdo, a criança vai. Então, ela teve uma dificuldade, foi algo pontual, né, naquela disciplina. Já o E nesse, transtorno, e nesse ponto, a gente tem como apoio o reforço escolar, a aula particular.
Exatamente, aí resolve. Porque é Né? A aula ponto. particular resolve uma coisinha ou outra, uma coisa pontual. Ah, não consigo fazer essas operações matemáticas. Ah, pode ser que ele ficou com alguma coisa lá para trás, aí vamos trabalhar de trás para frente para dar uma corridinha no conteúdo, tal. Então, assim, isso a aula particular resolve, Com né? certeza. Então, A gente ok. tem outro tipo de dificuldade, por exemplo, uma criança que tenha deficiência intelectual. Oi, Kátia, querida, beijo. A criança tem deficiência intelectual. Na maioria dos casos, ela vai ter dificuldades na escola, porque ela tem um transtorno primário aí. Eu não posso falar que a criança tem deficiência intelectual e é disléxica. São coisas distintas, né? Então, a própria deficiência intelectual causa essas dificuldades. Então, é uma dificuldade secundária a um transtorno aí, né? Então, o transtorno, ele não é passageiro. A gente consegue minimizar muito, né? Fazendo a parte aí psicopedagógica, a gente dá dicas, estratégias em que a criança, o adolescente consegue lidar muito melhor com essas questões, né? A gente passa estratégia de estudo, isso facilita a vida. Então, o transtorno, né? Eu posso ter a remissão dos sintomas, mas ele não vai zerar. Então, por exemplo, uma vez TDAH, vai ser TDAH sempre. Eu não tenho um remédio que eu vou tomar e vou deixar de ser TDAH. Não vai ter um remédio que eu vou tomar e deixar de ser disléxico. Eu vou ter uma medicação que me auxilie, né? Que seja uma ajuda para lidar com essa dificuldade, esse transtorno, tá? Então, a dislexia, ela entra no transtorno de aprendizagem, né? De leitura escrita, só da leitura, enfim, né? Por isso que precisa de uma avaliação. Então, é essa a diferença. O transtorno é algo permanente. Nós temos a remissão de sintomas com as terapias aí. Já a dificuldade de aprendizagem, ela é mais pontual, né? Passageira. Exatamente, exatamente. Passageira. E é muito importante a gente falar o seguinte: o transtorno, eu costumo falar assim para as mães, porque as mães falam assim, ah, mas quando, vamos supor, chega um paciente aí de 12 anos, de 15 anos, né? Tá no ensino médio. Aí fala assim, ah, mas quando ele era criança, ele fez fono, ele fez psicopedagogo, ele fez tudo isso, eu não sei por que tem que fazer de novo agora, né? Porque ele já vai ter isso. Então, eu costumo dizer que naquela fase da vida, ele tem aqueles problemas. E a gente vai ver quais as dificuldades que ele está apresentando para aqueles problemas naquela hora, achar as habilidades, que é a nossa função, é o quê? Todo mundo tem habilidades, né? A gente não tem só defeitos, a gente tem coisas boas. E achar as habilidades e fazer com que elas sejam, né, potencializadas para sair ganhando desse transtorno naquela fase. Então, quando ele era pequenininho, a gente achou as estratégias, criou as armaduras, né, para não doer, para saber, naquela fase. Quando ele está no Fundamental 2, no final do 2, para o médio, já é outra fase, vai vir Enem, já vai vir aquele contexto, aquela pressão, tá, tá, tá. É um Grau de outro dificuldade. ciclo, são outros professores. São outras dificuldades. A gente precisa de novas estratégias. Tem que ter um novo Isso. plano para conseguir. E depois de adulto vem a vida profissional, que tem outro plano, outras estratégias. Então, assim, o TDAH adulto também deve ser tratado. Agora, é muito, muito, muito importante a Sim. gente saber o quê? Quando é criança, a mãe vai lá, corre, tá, 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 corre atrás. Quando é adolescente, porque tem o Enem que precisa passar, porque você precisa classificar, tá, tá, tá. Quando é adulto e tem o TDAH, o que, que acontece muito? Isso torna realmente, enfatiza, a pessoa repete várias vezes, a pessoa esquece o que estava fazendo, ela bota fogo na cozinha porque esqueceu a panela ligada, enfim, traz Conflitos nos conflito relacionamentos. no casamento, no trabalho, ela fica inquieta, ela não para naquele, porque muitas vezes ela não tem mais aquela hiperatividade que tinha criança de ficar pulando no sofá, porque agora ela é um É a adulto. que Mas a gente chama. A ela pode ter cacuete, ela hiperatividade pode mental. ficar inquieta,
né? Ela pode produzir demais, ela pode não ter sono. E isso vai causar em algum momento uma depressão, isso vai causar em algum momento as pessoas. Pode ser os amigos que tiram sarro. Ah, um dia você leva, tu mantém, pô, ele fica falando isso de mim, será que eu sou assim mesmo? Será que eu não sou? E isso leva realmente a uma depressão, né? Sim, Esse TDAH vai levar a uma ansiedade exacerbada, uma preocupação com o futuro exacerbada, que vai causar também isso daí. E a gente sabe que o índice de suicídio e de tentativas e de depressão por pessoas que têm essa comorbidade adulta e não tratada é muito grande. Então, eu essa é a nossa deixa, né, Mônica? É ficar até, alerta no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de tratar depressão e suicídio, mês de prevenção, deixar alerta esses sintomas, essas coisas simples, sabe? É ter o olhar para o outro, não só. A gente falou da criança, a gente quer mostrar que a criança agitada também pode ser uma depressão, ela quer chamar a atenção de qualquer jeito, tá? Mas não só isso, a gente quer mostrar que tem que ter a escuta para o outro. Tem pessoas que não aceitam psicólogo, né? sim, E assim, e mostrar que alguém está lá para ouvir, né? E ou de repente, em algum momento, tentar falar, oh, o que você acha? Vamos lá, vou com você na primeira vez, né? Para depois tentar, inclusive, ver qual é a saída, né? Quantas vezes as crianças não chegam na escola contando para a professora como foi. O professor perguntar para o seu aluno como foi seu final de semana, né? sim. Será que você, professor, não pode ver alguma coisa aí, não pode sacar uma coisa, um sinal aí que nunca ninguém tinha percebido, né? Tem professoras que. Tem uma colega minha, Mariana, um beijo, Mari, que viu que a menina faltou. Preocupada com aquela menina, né? Que faltava muito, era do Fundamental 1. E aí, de repente, numa reportagem, passando assim, né? Uma reportagem dessas câmeras escondidas, que a criança estava sendo agredida e tal. Ela olhou a reportagem e falou: minha aluna, né? E aí conseguiram, enfim, fazer denúncia. E a menina estava sofrendo violência dentro de casa, né? O pai era uma pessoa extremamente agressiva, enfim, não só de bater, mas de deixar aquele conflito, aquele clima e tal. E a menina sofria com tudo isso e ninguém percebia, né? E a professora nesse lugar atento, ela, pô, por isso que ela não estava vindo, e correu atrás para tentar ter um outro olhar para essa criança, sabe? Em Então, sala de aula, a gente pega muito, já peguei várias vezes. Eu era professora de redação e eu pegava muitos desabafos nos textos, né? Então, quando você lê uma resposta que, né, você fala, nossa, mas essa pessoa não costumava escrever esse tipo de coisa, né? Não falar, nossa, que absurdo e dá errado, né? Eu falo que é olhar e ver, né? Enxergar o que está por exatamente. detrás da, né? Outra coisa que a gente escuta, eu avaliei recentemente uma jovem, 40 e poucos anos, e TDAH. E ela falava muito que ela não se encaixava. Eu não me encaixo. Eu sou diferente, eu penso diferente. E eu estava lendo alguns artigos que falam, né, que às vezes o TDAH ele acaba se envolvendo com drogas, né? Álcool, né? Começa por ali. Esse pessoal mais descom também não se encaixa na sociedade, como se ele se achasse um, né, grupo onde não se encaixa. Num padrão. Travou. Só um minutinho. Voltou? Aqui voltou. Voltou, amor. Pode falar. Então, a Mônica teve, acho que, uma instabilidade, né? Na rede dela. Mas é exatamente isso que a gente estava falando, né? Que realmente não se encaixa, né? No grupo, não consegue
ficar nesse contexto, né? E aí, para tentar se achar nesse grupo, vai para outras vertentes aí, né? Bem perigosas. Eu tá voltando aqui. Eu vou passar para vocês, então, última vez. Voltou, agora foi. Eu vou então mostrar para vocês algumas coisas, né? Algumas manifestações da depressão infantil em ponto, que é sofrimento na hora de se separar dos pais. Isso, voltou, sou. Amor. Canções, reclamações e birras constantes, né? Choro excessivo, medo frequente ou pânico, fobia escolar, sentimento de rejeição, que é exatamente o que a Mônica está falando, né? Descuido pessoal e corporal. Ah, para mim tá bom, ninguém vai me ver, não tem problema É todo mesmo. Se eu morrer, estava tudo certo, né? Extrema problemas de memória, aparecimento de manias ou tique. Tem criança que já parece mania ou tique, mundo. né? E falta de vontade de brincar, queda do rendimento escolar e pensamentos expressos com fala escrita, desenho, recorrentes de morte e suicídio. Exatamente o que a Mônica estava falando, né? Então, quando a gente vê alguns pensamentos, algumas escritas, que é um alerta. Não significa que vai fazer. Às vezes é só a expressão de um sentimento, tirar aquilo ruim, é uma forma de colocar para fora. Mas é um olhar atento que a gente Sim, tem que ter sempre, né? com certeza. É melhor, eu sempre falo, melhor pecar pelo excesso do que pela Pelo certo do falta, pelo... Exato, né? Do que você falar exato, assim, ai, se eu tivesse feito tal coisa, já foi, né? Então, já. é melhor ficar atento aí, procure orientação na escola, assistindo coisa na escola, converse com o pediatra, procure uma profissional, né, que atenda crianças, que possa lhe passar mais orientações, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Uhum. Checar sempre, manter um diálogo, estar sempre, né, demonstrando que você está à disposição, que a Que tem criança, algum vendo, né? né? Porque se ela sentir o menor impasse, ela vai se afastar, né? E aí a chance, né, de você poder intervir e Fica resolver de bem. uma forma melhor acaba, né, ficando mais distante. Agora a gente aproveita deixar, né, nas nossas redes, né? Tanto eu quanto a Mônica, façam perguntas, entrem com interação, falam o que vocês querem saber. Passem para nós as dúvidas, né? O que vocês acharam desse tema? Se tem mais alguma coisa que vocês querem que a gente aborde, né, amor? A gente prepara aí algumas Sim, lives, né? E é muito, muito, muito importante, com poucas palavras, às vezes trocar em miúdos, né? Deixar um sim, pouco o termo técnico, porque tem tanta live de psicopedagoga com termo técnico, com tanta coisa, e as mães falam, ué, eu queria saber uma coisa tão mais simples, não dá para me explicar de outra forma, né? Então, sim. assim, acho que essa é a nossa proposta, tanto minha quanto da Mônica, trocar em miúdos e falar um pouco mais com mãe, né? Com pai, com gente que quer saber de gente, né? Não de termo técnico. Estamos Então, aí à assim, disposição, à disposição. perguntem mesmo, né? Que a nossa ideia aí é trazer o maior número de informações, né? E fazer essa troca mesmo, né? A gente dividir um pouquinho do que a gente sabe com vocês e de É, alguma forma poder ajudar, né? aliviar um sentimento, né, Mônica? Porque é tão difícil, né? Eu costumo. A maioria das pessoas que estão aqui na minha rede, né, e que me conhecem, assim, a gente tem uma vida, querendo ou não, uma vida aberta, né? Então, assim, eu tenho também uma história que, pô, eu só queria muitas vezes que alguma. A Mônica quase foi terapeuta do meu filho, né? Então, assim, eu só queria que algumas vezes alguém me falasse o que estava acontecendo, Foi. sabe? Aquela coisinha de 5 minutos, de, sabe? Ó, vai por aqui, ó, por aqui é um pouquinho melhor. E isso torna tão mais leve, tão mais fácil o nosso caminho. A pessoa que dá aquela sopradinha naquela nuvem negra, é o que a gente Poder dividir, quer fazer.
é o que a gente se propõe a fazer aqui para vocês, tá? Então, mandem direct, mandem perguntas. Enfim, e é isso. Agradeço muito, 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 muito a presença de vocês. Mônica, Deus te abençoe, minha querida. Amei nossa parceria, tá dando super certo, né? A gente está se completando aí. E bora para tratar essa molecada aí, de portas abertas, ajudar todos, professores, pais, mães, enfim, tá? Contem Um beijo, conosco. um beijo a todos. Mo, fica com Deus. Foi um prazer, minha querida. Prazer foi meu. Boa noite para todo mundo. Um grande beijo. Beijo, galera. Obrigada. Curte, compartilha. Como é que fala? Se inscreve lá, enfim. A gente precisa disso, né, amor? Com Beijo. certeza. Beijo.